Caros alunos, bem-vindos a mais uma aula de correção de exercícios de plano inclinado. E hoje a gente vai começar com essa questão da PUC que diz assim: um bloco escorrega a partir do repouso por um plano inclinado que faz um ângulo de 45 graus com a horizontal. Sabendo que durante a queda a aceleração do bloco é de 5 metros por segundo ao quadrado e considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, podemos dizer que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano é dado raiz de 2 igual a 1,4. Então, esse caso é um caso em que a gente tem um bloquinho escorregando por um plano inclinado e vai atuar nele uma força de atrito cinético, certo? A questão ela quer justamente o valor desse coeficiente de atrito cinético. Então, vamos lá, vamos marcar as forças que atuam no bloco. Normal perpendicular aqui ao plano, né, a direção aqui do plano, peso para baixo. Se o bloquinho ele escorrega para baixo, a força de atrito vai se opor a esse deslizamento. Então, ela vai ser para cima, no sentido contrário, para cima ao longo do plano, ok? E aí a gente sabe que a aceleração do bloco vai ser para baixo, né? Ele vai escorregar para baixo cada vez mais rápido, né? Então, agora vamos traçar o eixo Y. Lembrando que o ângulo que o peso faz com o eixo Y é θ, o mesmo ângulo de inclinação. Aqui o eixo X. Da pontinha do peso, traço CG, bateu em X, desenho meu PX. Da pontinha do peso, traço CG, bateu em Y, desenho meu PY. Lembrando que PX é P seno de θ e PY é P cosseno de θ, que é o ângulo de inclinação, certo? A normal vai ser anulada pelo PY, logo no eixo Y eu tenho que o valor da normal é igual ao valor de PY. Né? Logo, a normal vai ser P cosseno de θ. Esse é o resultado que a gente tem para o eixo Y. Agora no eixo X, né? Que é o eixo onde a aceleração do bloco vai ocorrer de fato. Força resultante, a massa vezes a aceleração. Para o eixo X, a força resultante vai ser o Px, que ajuda a aceleração, ó, ele ajuda, está no mesmo sentido que a aceleração, menos a força de atrito, que atrapalha a aceleração, porque ela está no sentido oposto. Então, a força resultante, força que ajuda menos força que atrapalha, vai ser Px menos força de atrito, isso é igual a massa vezes a aceleração. Quem é Px? Px é P seno de θ. Então, vou substituir aqui. P seno de θ. Quem é a força de atrito? Coeficiente de atrito cinético, né? No caso do atrito cinético, vezes a força normal, isso é igual a massa vezes a aceleração, certo? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir o valor da normal por esse resultado que a gente encontrou aqui, ó. Então vamos lá. P seno θ menos mi P cosseno θ, substituir a normal por P cosseno θ, isso é igual a massa vezes a aceleração. Agora eu vou substituir o peso por mg. mg seno θ menos mi mg cosseno θ é igual a ma. Vou cortar a massa em todos os termos. Sobrou g seno θ menos mi g cosseno θ é igual a aceleração. Agora eu vou substituir os valores. Ó, gravidade vale 10, então vou substituir. θ é um ângulo de inclinação que vale 45 graus. O mi cinético, né, o coeficiente de atrito cinético é o que eu quero encontrar. E a aceleração, a questão fala que é 5 metros por segundo ao quadrado. Vou substituir todo mundo. Agora, eu vou substituir o seno e o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2 nos dois casos, né? O seno de 45 é igual ao cosseno de 45 e eles valem raiz de 2 sobre 2, né? Então, aqui eu tenho 10 raiz de 2 sobre 2 menos mi, que multiplica 10, vezes raiz de 2 sobre 2 é igual a 5. Mas a questão fala para a gente usar a raiz de 2 como 1,4. Então, no lugar de raiz de 2, eu vou pôr 1,4. É a mesma coisa, eu só mudei aqui a raiz de 2 para 1,4. Dividindo 1,4 por 2, nós teremos 0,7. Então, a nossa conta vai ficar 10 vezes 0,7 menos mi vezes 10 vezes 0,7 vezes 5. 10 vezes 0,7 dá 7. Agora eu vou arrumar a casa aqui, ó. Eu vou isolar aqui o mi.
Então, vamos deixar assim. 7 menos 7 que multiplica mi é igual a 5. Agora eu vou isolar ele de fato, né? Ó, passei ele para o outro lado, o 7μc fica positivo, o 5 vem para cá negativo. Então, a gente vai ter 7 menos 5 é igual a 7μc, logo 7μc é igual a 7 menos 5. 7mi cinético é igual a 2, 7 vai para lá dividindo, logo o resultado dá 0,286. O mais próximo que a gente vai encontrar aqui é o 0,3, certo? Então, a gente já encontrou o valor dele. Qual seria o jeito mais rápido da gente fazer isso? É você lembrar que para o caso em que a gente tem um bloco deslizando num plano inclinado, na presença de uma força de atrito cinético atuando nele, a aceleração ela já é um resultado conhecido da gente das aulas anteriores. Então, se você quisesse, poderia ter substituído aqui direto. Eu fiz dessa maneira um pouco mais longa porque eu gosto de demonstrar sempre, até para poder fixar a matéria, né, o conteúdo melhor. Então, agora eu vou substituir. A aceleração é 5, gravidade é 10. Aqui eu tenho seno de 45 menos mi cosseno de 45. O seno de 45 a gente já sabe que é 1,4 sobre 2, que é 0,7. O cosseno é a mesma coisa, né? Vou aplicar aqui a propriedade distributiva. O 10 que multiplica o 0,7 dá 7. 10 que multiplica 0,7, μc dá 7μc, né? Agora é só arrumar a casa aqui. 7μc, 7 menos 5, vai dar o mesmo resultado que a gente havia calculado antes, né? O resultado aqui mais próximo que a gente encontra é o 0,3. Logo, o valor correto para a questão é o valor que está na letra C, certo? Essa questão, né, essa próxima questão é uma questão da UERJ, e ela é um pouco mais simples do que a questão anterior. Ele diz o seguinte: uma pequena caixa lançada sobre um plano inclinado e depois de um intervalo de tempo desliza com velocidade constante. Observe a figura, na qual o segmento orientado indica a direção e o sentido do movimento da caixa. Então, essa seta aqui, nesse primeiro momento, só está indicando que a caixa está se movimentando nesse sentido, ok? Entre as representações a seguir, a que melhor indica as forças que atuam sobre a caixa é... Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte. A caixa vai se movimentar para baixo aqui ao longo do plano. Só que ela se movimenta com velocidade constante, ou seja, não tem aceleração. Então vamos parar para pensar aqui, né? Vamos pegar a caixinha e vamos estudar as forças que atuam nela. Ela está em contato aqui com a base do plano, então vai exercer a força normal. E a gente sabe, né, que existe a força gravitacional representada aqui pelo peso da caixa, certo? Se só houvessem essas duas forças atuando na caixa, ela ia descer ao longo do plano de maneira acelerada, né? A gente já viu que existiria uma aceleração para cá, ó, no mesmo sentido do movimento aqui da minha caneta laser, certo? Só que a questão ela fala que ele desce com velocidade constante, ou seja, existe uma força que vai acontecer no sentido contrário do movimento para poder impedir que esse movimento seja acelerado. Só pode ser uma força de atrito, ok? Então aqui, ó, se a caixa escorrega para baixo ao longo do plano, a força de atrito ela é contrária ao escorregamento, vai ser para cima ao longo do plano, certo? Então está aqui as três forças que vão atuar na caixa. O desenho mais parecido com o que eu representei aqui no cantinho é o desenho que está aqui na letra D. Logo, a letra D é a resposta correta, ok? E para finalizar, uma questão do Enem. Ele diz assim: halfpipe ou skate vertical é uma modalidade praticada por skatistas de todo o mundo por ser fácil acesso, né? Por ser de fácil acesso. Podendo até ser construída em casas, parques e calçadas. A pista pode ser feita de madeira ou concreto e tem a forma de U. Nela, o praticante realiza manobras subindo e descendo as rampas. Para uma construção adequada, deve-se determinar o ângulo formado entre a rampa e a horizontal, de tal maneira que a inclinação da pista não ofereça perigo para os participantes e, ao mesmo tempo, possibilite manobras arrojadas.
Sobre o ângulo de inclinação, podemos afirmar que determina o aumento da, né? Então, ele quer saber o que o ângulo de inclinação ele vai determinar, certo? Preste atenção no seguinte. Aqui, eu vou representar o skatista como sendo um bloco de massa m que desliza num plano sem atrito. Então, eu vou usar uma representação mais simples para a gente poder entender legal essa questão, certo? Então, vamos supor que o skatista seja esse bloco de massa m que vai deslizar nessa rampa sem atrito. Então, a gente já conhece essas forças que vão atuar. Normal perpendicular ao plano, peso para baixo, a decomposição do peso em Px em Py. Lembrando que a força normal no eixo y anula o Py, certo? Porque eles estão aqui nos sentidos contrários. Eu não tenho aceleração nesse eixo, né? A aceleração vai acontecer somente aqui no eixo x. Então, a gente já sabe que para esse resultado, o Px ele vai ser, né, responsável pela aceleração. Então, ele vai fazer papel da força resultante, certo? Força resultante vai ser o Px. Px é P seno θ, peso é mg, então eu tenho que Px é mg seno θ. Corto as massas, logo eu obtenho o resultado da aceleração, que só vai depender da gravidade, que é a constante, e do seno do ângulo θ, certo? Então, isso daqui significa o seguinte, né? Quanto maior o valor do ângulo de inclinação, maior vai ser o seno de θ, certo? E quanto maior o valor do seno de θ, maior vai ser o valor da aceleração. Então, observa que o seno do ângulo, né, que o ângulo de inclinação, ele vai influenciar no valor da aceleração. Agora, a gente precisa lembrar o seguinte. A aceleração, ela é a grandeza física responsável pelo aumento da velocidade, certo? Ou pode ser também, né, no caso de movimentos desacelerados, quando a gente tem uma aceleração contrária ao movimento, ela pode ser responsável pela redução da velocidade. Mas dá uma olhadinha para cá. Durante a descida, que é quando o bloquinho está descendo, né, a aceleração é no mesmo sentido do movimento, ou seja, da velocidade do bloco. Então, durante a descida, quanto maior for a aceleração, maior vai ser o aumento dessa velocidade. Então, o que a gente pode afirmar? Sobre o ângulo de inclinação, podemos afirmar que determina o aumento da velocidade do skatista durante a descida, ok? Então, o ângulo de inclinação ele vai determinar a aceleração, que por sua vez, na descida, quanto maior for a aceleração, maior vai ser a variação da velocidade num curto intervalo de tempo. Isso vai acontecer quando o objeto estiver descendo, tudo bem? Isso significa que ele desce cada vez mais rápido. Durante a subida, ele sobe desacelerando, ok? Mas aí, né, esse ângulo ele deve ser feito de tal maneira, ele deve ser determinado de tal maneira que não fique algo, né, perigoso ou pondo a vida do praticante dessa modalidade em risco, ok? Então, o correto aí nessa questão é a letra B. Então, com isso, a gente finaliza a nossa aula de correção de exercícios. Espero que vocês tenham compreendido bem esse assunto e um abraço.